Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 7 de fevereiro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Garimpeiros do Além, pelo espírito de Bezerra de Menezes, na psicografia de Marília Cecília Paiva, é denominada Em Torno da Morte. E Bezerra de Menezes nos diz: consideram os homens a morte como um fantasma apavorante, capaz de aprisionar pela eternidade o espírito humano. Capitulamos em sofrimentos inauditos diante do corpo querido, emudecido e pálido, distanciando-nos da realidade sob o véu do pranto e da dor inominável. Vertemos para o imo da alma o veneno do materialismo, concebendo os entes queridos ocultos pela morte no sorvedouro do nada. Grande é a missão do cristianismo, arrebatando do túmulo os corações estremecidos e dando-lhes a posição de seres imortais. Imenso o poder do Consolador, o cristianismo redivivo, que liberta dos grilhões da ignorância a mente humana, apresentando-lhe a visão da grandeza universal, iluminada pelo amor de um Pai de infinita bondade. Hoje, na fonte luminosa do conhecimento maior, consideramos a morte, o espírito divino da libertação para os caminhos da evolução. É o fenômeno da morte o renascimento do espírito no plano espiritual. É a morte o aconchego da família humana nos ninhos luminescentes das estrelas, doando-lhe novos planos de reabilitação ou sublimes programas de ascensão. Segue o espírito caminhos tão grandiosos que somente aqueles que compreendem a doutrina salvadora é dado sentir, ainda na terra, os planos de Deus para a aventura sem par de suas criaturas. Quão grande é o amor de nosso Pai, concedendo-nos, na fonte da reencarnação, os meios de libertação de erros seculares e a correção de nossa insustentável rebeldia. Compreendendo o amor de nosso Mestre, que nos abraça com seu carinho e desvelo incessante, ergamo-nos sob as luzes do Evangelho Redentor. Entendendo o verdadeiro sentido de nossa libertação através da morte, agradeçamos ao Senhor que nos renova as possibilidades para ascendermos sempre mais para a vida no infinito. Deus é Pai amantíssimo, abençoando-nos os pequeninos esforços. Compreendamos, pois, o sentido do fenômeno que nos restringe a vida no plano carnal para nos espiritualizar e crescer para a vida real, buscando as flores da paz para o coração oprimido. Espelhemos a boa nova em sua grandiosa verdade, apresentando aos homens a generosidade dos céus quando nos liberta da carne densa e doentia, dos sofrimentos atrozes, das cadeias e compromissos quase sempre frustrados, para realizarmos em novas etapas o crescimento e a aprovação da consciência para Deus. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2025 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 941 e 942 do Livro dos Espíritos, com o tema Temor da Morte. Na questão 941, Kardec pergunta: para muitas pessoas, o temor da morte
é uma causa de perplexidade, donde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro. E os espíritos respondem: falece-lhes fundamento para semelhante temor. Então, os espíritos estão aqui nos esclarecendo que esse temor é infundado, né? Quer dizer, ele não tem uma base sólida para que haja esse temor. E aí, Ana Maria Spranger e Djalma Santos, no livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles comentam sobre essa pergunta que esse temor, ele resulta do instinto de conservação. Ora, nós sabemos que nós, seres humanos, temos, além dos instintos, né, que estão presentes no mundo animal, né, nós temos a inteligência, né, que é uma qualidade dos seres humanos. Mas nós ainda conservamos, do mundo animal, nós conservamos os instintos. E então, esse temor, ele está relacionado com o instinto de conservação. Que instinto é esse? É aquela a apreensão, né, o temor, né, de que nós sejamos atacados e que nos tirem a vida, né? Então esse é um instinto. Os animais, por exemplo, dependendo do seu tamanho, né, por exemplo, um pássaro, né, que é um animal pequeno e frágil, quando ele percebe um ser humano se aproximando do local onde ele está pousado, ou um outro animal, né, imediatamente ele sai voando. Então isso é uma característica do instinto de conservação, né? Ele teme pela sua vida, então ele imediatamente ele se afasta daquele perigo. Então, o instinto de conservação, como Ana Maria Spranger e Djalma Santos nos esclarecem, é um determinismo divino. Então, esse instinto está relacionado com as leis divinas, né? E todos os seres, né, do mundo animal possuem esse instinto de conservação. Esse instinto nos avisa de qualquer tipo de perigo. Porém, esse temor também é consequência de uma educação dogmática. Então, aí Ana Maria Spranger e Djalma Santos estão nos esclarecendo que esse medo, além de ser uma característica do instinto, uma consequência, né, do instinto de conservação, ele também é consequência de uma educação dogmática. O que seria isso? Seria uma educação baseada em dogmas de outras religiões que não são o espiritismo, né, que nos prepara, né, para esse evento. E aí, como Ana Maria Spranger e Djalma nos esclarecem, nesse tipo de educação dogmática, né, acontece que a morte é definida como extinção, aniquilamento. O que quer dizer isso? O fim, né, o fim de tudo. De acordo com a doutrina de Jesus sobre a vida futura, né, porque Jesus nos falou: o meu reino não é deste mundo. Então ele estava falando de um outro mundo, que não é o mundo material, que não é o mundo aqui que nós estamos vivenciando na Terra. Então a morte, ela é apenas uma passagem para a vida espiritual. Kardec, na doutrina espírita, ele confirmou com suas perguntas aos espíritos que a vida espiritual
é um encontro do espírito imortal, né, que não se acaba com a morte do corpo físico, com seus entes queridos que partiram antes dele. Então Kardec vai nos esclarecer mais ainda, né, sobre esse mundo de que Jesus nos falou em seus ensinamentos. A morte, ela acaba com o corpo físico. O espírito que habitava nesse corpo vai continuar suas experiências conforme as conquistas que realizou no campo de carne. Então, a vida aqui no corpo de carne é um aprendizado, né? Ela faz parte da nossa programação de progresso espiritual, de evolução, né? Que nós traçamos junto com os nossos amigos espirituais que nos prepararam, né, para essa vida, nos orientaram para que nós pudéssemos aqui nesse mundo, na Terra, né, evoluir, né, fazer conquistas espirituais que nos possibilitem o progresso, que nos possibilitem a verdadeira felicidade na pátria espiritual. Então, a morte acaba com o corpo físico. O espírito que habitava nesse corpo, ele vai continuar suas experiências, conforme as conquistas que realizou aqui na Terra. Se elas foram conquistas positivas, esses encontros com os outros espíritos na pátria espiritual, os espíritos que já estão lá, né, no mundo espiritual antes da gente desencarnar, eles serão só alegrias, né? Por quê? Nós fomos felizes em cumprir as tarefas que foram determinadas para que nós realizássemos aqui na Terra, né? Então, é como uma prova, né, onde nós tivemos várias questões nessa prova, que são os vários desafios, né, que a gente vai passando, né, aqui na vida na Terra, e que quando a gente consegue superar, é como se a gente tivesse resolvido todas as questões da prova e chegamos lá no mundo espiritual e somos recebidos com muita alegria, né? Porque cumprimos a programação que os benfeitores haviam feito conosco de realizar tarefas que provavelmente estavam inacabadas desde a penúltima encarnação, antes dessa atual, quando nós deixamos de realizar algumas tarefas, deixamos de cumprir, né, com determinados objetivos que tinham sido traçados, e foi então determinado para nós realizar essas tarefas na encarnação atual. Agora, se as suas conquistas foram negativas, então esse espírito, ele não vai ser recebido com alegria, né? E ele mesmo, a sua consciência, vai lhe apontar que ele deixou de cumprir com as determinações, as programações que haviam sido traçadas para ele. Aí ele vai sintonizar com os habitantes do mundo espiritual que habitam regiões mais tristes, né? Ele vai ficar um período em regiões umbralinas, porque ele está sentindo nele mesmo a falha que ocorreu, né, na sua encarnação. Ele deixou de realizar
as tarefas que tinham sido pedidas a eles, sugeridas, né? É claro que nós temos o nosso livre-arbítrio, mas ele, espírito, concordou, né, com essa programação. Então, ele sente nele, né, a sua falha, e isso o deixa muito triste. E com isso ele fica numa situação que é uma situação de reflexão, né, de tentativa, né, de se reerguer, né, se ele procura pedir ajuda, né, se ele faz orações, ele será socorrido, né, porque Deus é justo, mas ele também é soberanamente bom, né? Ele nos perdoa. Então, seremos auxiliados se estivermos em sintonia com os benfeitores amigos, se procurarmos orar, né, e pedir uma nova chance, pedir perdão pelo que deixamos de realizar e solicitar uma nova chance para que Deus e os seus benfeitores possam nos socorrer. Na questão 942, Kardec pergunta: pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamamos lugares comuns, quer dizer, banalidades, né? Sediças verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber, cada um, suportar a sua desgraça? E os espíritos respondem: os que isso dizem, e em grande número. Então, muitas pessoas fazem esse tipo de afirmativa, né? Mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta, desejariam curar-se sem remédio e continuam a apanhar indigestões. Então aqui os espíritos estão respondendo que essas pessoas, né, que dizem que esses conselhos, né, que as orientações, né, dos espíritos amigos, né, benfeitores, que são banalidades, né? Então, na verdade, eles não estão querendo se submeter ao tratamento, como eles comparam aqui ao tratamento médico. Se nós estamos doentes, nós vamos ao médico, nós temos que seguir as orientações do médico e tomar a medicação que o médico nos orienta a tomar, né? Então, o espírito está doente, ele deixou de realizar as tarefas que deveria ter realizado aqui na Terra, na encarnação, né, atual. Quando ele chega na pátria espiritual, que ele se sente infeliz, né, a sua consciência lhe aponta que ele deixou de cumprir, né, com essas tarefas, o que ele deve fazer? Cada um deve se conformar com a sua desgraça, né, como os espíritos colocaram ali na resposta. Não. Ele sabe que ele está errado, o que ele precisa fazer? Ele precisa buscar ajuda. A ajuda dos benfeitores amigos, através da oração, sintonizando com esses benfeitores e não se afundando na tristeza, achando
que nada vai ter solução e que ele vai viver eternamente na desgraça, né? E aí Djalma e Ana Maria Spranger, eles comentam que as muitas reencarnações pelas quais passamos, repetindo experiências, fazendo as mesmas coisas que fizemos em outras vidas, elas nos ajudam a suportar os reveses da vida. Então, nós já somos alunos experientes. Nós já tivemos muitas vidas antes dessa vida atual. Então, nós vamos acumulando ao longo, né, das nossas várias encarnações conhecimentos, experiências que nos fortalecem, né, para os desafios que nós estamos passando na encarnação atual. Então, nós conseguimos enfrentar os desafios que fazem parte da nossa evolução e a presença da morte, né, como Djalma e Ana Maria comentam, né, sobre essa resposta, é também uma experiência que nós já vivenciamos. Claro, se nós já tivemos várias encarnações antes dessa que nós estamos vivendo, nós já passamos pela mesma experiência da morte, né? Claro que não foram experiências iguais, em cada encarnação nós tivemos um tipo de morte, né? Mas já passamos pela experiência da morte. Então, ela é uma experiência que nós também já vivenciamos, né, a morte, antes, em outras vidas anteriores a essa, e que ela é mais bem enfrentada quando nós nos fortalecemos com uma fé robusta e raciocinada, como a doutrina espírita nos proporciona. Então, antes, em outras vidas, né, onde nós vivenciamos vários tipos de morte, nós podíamos não ter ainda a doutrina espírita a nos fortalecer. E aí a maneira como nós enfrentamos o momento da morte pode ter sido uma experiência dolorosa, né, onde nós ficamos muito tristes, né, e de nos separar, né, dos entes queridos, mas que nós já vivenciamos e por isso mesmo, na encarnação atual, nós devemos buscar o fortalecimento para enfrentar esse momento, essa experiência, através da fé raciocinada que o Espiritismo nos possibilita. E aí, nós vamos falar aqui sobre um artigo, né, de um divulgador espírita, jornalista, chamado Rogério Coelho, e ele escreve em vários periódicos, jornais sobre doutrina espírita, né? Tem livros também publicados, e ele escreveu esse artigo na revista Grandes Nomes do Espiritismo com o título Como Encarar a Morte? Né? Uma pergunta. E aí ele comenta que a morte, ela é apenas uma mudança de estado do espírito. A destruição de uma forma frágil, que é o corpo físico, né? Que já não proporciona à vida as condições necessárias, né? Então, seja porque nós estamos doentes, aí pode ser ainda na infância, ou uma doença grave que se aproxima, né? E aí o corpo fica debilitado, ou mesmo pela velhice, né? Então, pela idade, né, já avançada, né? Então, esse corpo, né, já se tornou frágil e ele
não oferece as condições necessárias para o funcionamento do corpo físico, né? E também nós sabemos que o corpo físico é o veículo que nos proporciona as experiências, né, no mundo aqui de carne, para que nós possamos evoluir. Então, se esse corpo está debilitado, sem as condições necessárias, né, ao seu funcionamento, então acontece a morte desse corpo. Durante o desligamento, o espírito entra num estado de perturbação que o impossibilita de discernir o que está se passando. Então, é como se ele estivesse anestesiado, né, no momento de dor, né, no tratamento médico, e ele fica nesse estado de perturbação. Esse processo, ele pode durar horas, pode durar meses, ou até mesmo anos, dependendo do grau de evolução e do desprendimento material do espírito. Então, o que a gente pode concluir aqui desse comentário? Que dependendo do espírito, se ele já é mais esclarecido, se ele já aprendeu bastante a respeito da vida futura, da vida no mundo espiritual, ele vai ter uma facilidade maior, né, de fazer esse desprendimento. Mas se ele conhece pouco, né, a respeito da vida no mundo espiritual, e também se ele é uma pessoa que até não acredita, né, na vida após a morte, então ele vai ter uma dificuldade maior para fazer esse desprendimento. Ao completar a separação, o espírito, ele se vê livre da escravidão material. A escravidão material por quê? Porque na vida, no corpo físico, nós temos várias limitações, né? Sejam as limitações da saúde, sejam as limitações da idade, sejam as limitações provocadas pelo próprio ambiente, né, na Terra, onde nós vivemos situações que nos enfraquecem, né? Sejam pelo calor excessivo, pelo frio excessivo, pela falta de alimentos, né, pelas dificuldades, né, que nós vivenciamos na Terra, de várias origens, não só as dificuldades do meio ambiente, mas também as dificuldades que os vários países, né, de formas diferentes, guerras, né, situações de calamidade, terremotos, enfim, vendavais, né? Então, são muitas as dificuldades que o planeta Terra apresenta. Por quê? Porque é um planeta de provas e expiações. Nós estamos num momento de transição onde, aos poucos, não é de uma hora para outra, a Terra vai se transformar num planeta melhor, né? Não vai ser mais um planeta de provas, né? Vai ser um mundo de regeneração, onde aí as condições de vida são mais amenas, né? As pessoas vivem muito mais porque as doenças não são assim tão graves como nós enfrentamos aqui na Terra. As condições de vida também são muito melhores, né? Não tem esses grandes cataclismas, essas condições assim, né, chocantes, né? As populações também já são mais esclarecidas, não há
guerras nem conflitos, então as condições são melhores. Então, o nosso Rogério Coelho aqui, ele está nos esclarecendo o seguinte, que ao completar a separação, o espírito se vê livre da escravidão material, né? Por quê? Porque todas essas condições, né, de que nós estávamos falando, elas cessam, né? O espírito, ele não tem fome, ele não tem sede, né? Ele não tem doenças, né? Ele não tem as limitações do corpo físico. E a partir daí começa novamente a verdadeira vida, na qual reencontraremos nossos amigos, as pessoas que amamos, e eles vão nos felicitar. Se o exílio, quer dizer, a vida aqui na Terra, o exílio material foi proveitoso para nos elevar na hierarquia espiritual. Então, seremos recebidos com louvores na pátria espiritual, se tivermos finalizado, né, a nossa tarefa aqui na Terra de forma adequada, conforme havia sido tudo combinado lá na preparação para a reencarnação, né, com os benfeitores amigos. Por que existe o medo da morte, a ansiedade pungente com relação a um ato que não é o fim de coisa alguma? Ele está perguntando, né? É quase sempre porque a morte nos parece a perda, a privação súbita de tudo o que fazia a nossa alegria. Então nós nos apegamos, né, aos nossos entes queridos, né, à vida material, né, porque nos parece, né, pelas limitações, né, na vida material, do corpo físico, que essa é a vida verdadeira, né? O espírito, né, quando nós estamos sem o corpo físico mais, o espírito sabe que não é assim. A morte é para ele a entrada num modo de vida mais rico de impressões e sensações, e nem sequer nos priva das coisas deste mundo, da Terra, uma vez que continuaremos a ver aqueles a quem amamos. Nós teremos essa possibilidade de ver aqueles a quem amamos. Eles não nos verão, mas nós poderemos vê-los. Seguiremos os progressos da Terra. Vejam só, nós poderemos ajudar, né, aqui a evolução da Terra. Veremos as mudanças que ocorrem em sua superfície, assistiremos às novas descobertas, ao desenvolvimento social, político e religioso das nações. Quer dizer, na verdade, nós vamos assistir à finalização dessa transição que está ocorrendo na Terra, né, para um mundo melhor. Vamos cooperar fluidicamente, quer dizer, nós poderemos ajudar, assim como nós auxiliamos na casa espírita, né, com os passes, com as orientações nas mesas, né, de dialogação, enfim, nessas tarefas de trocas, né, fluídicas, nós poderemos auxiliar também, né, quando estivermos lá na pátria espiritual. Então, nós vamos cooperar fluidicamente, auxiliando, influenciando na medida do nosso poder e do nosso adiantamento.
àqueles que trabalham em proveito de todos. Então, nós não vamos ficar, né, porque cumprimos as nossas tarefas, né, como anjos assim, em nuvens, paradinhos, sem nada realizar. Não, há muitas tarefas que nós precisamos realizar. A situação do espírito depois da morte é a consequência direta das suas inclinações, seja para a matéria, seja para os bens da inteligência e do sentimento, né? Então, se nós continuamos voltados para a matéria, né, então teremos as consequências dessa sintonia, né, com a matéria. Se, por outro lado, procuramos sintonizar com os bons sentimentos, vamos ter as consequências benéficas dessa sintonia. Se as propensões sensuais, quer dizer, aqui não se está falando de sexo, mas de todas as sensações, né, da matéria, dominam, quer dizer, então nós nos deixamos levar apenas pelas sensações físicas e não pelos sentimentos, né? O ser forçosamente se mobiliza nos planos inferiores, que são os mais densos, né? Os mais grosseiros. Mas, se o espírito se alimenta de pensamentos belos e puros, eleva-se a esferas em relação com a própria natureza dos seus pensamentos. Então, ele vai se elevar a esferas mais evoluídas. A morte nos faz entrar num estado transitório, espécie de prolongamento da vida física e prelúdio da vida espiritual. Então, aquele momento, né, que a gente comentou, né, dessa mudança, né, de estado, é um estado transitório, mas que é o final daquele estado da vida física para a vida espiritual. O estado de perturbação será mais ou menos prolongado, segundo a natureza espessa ou etérea do perispírito do desencarnado. Então, se o espírito está procurando sintonizar com os sentimentos bons, esse período, né, de transição, né, entre o estado da vida física para a vida espiritual será mais rápido. Os espíritos adiantados depressa se libertam de todas as influências terrestres e recuperam a consciência de si mesmos. Então eles não ficam mais naquele estado meio que anestesiado, né, como se estivesse num sono profundo. Eles recuperam a consciência de si mesmos de uma forma mais rápida. Os espíritos inferiores conservam por muito tempo as impressões da vida material. Para os materialistas, o fenômeno da morte, ele continua a ser incompreensível, né? Porque eles não acreditam na vida espiritual. E aí os materialistas têm essa situação de ficar, né, muito tempo sentindo as impressões da vida material. Confundem o corpo fluídico com o corpo físico e conservam as ilusões da vida terrestre. Então, eles continuam pensando que estão vivos, né, pelo corpo fluídico, e acham que estão ainda encarnados.
Com a ajuda dos espíritos benfeitores, sua consciência desperta, sua inteligência se abre à compreensão de seu novo estado. Então eles têm aquela visão, né? É oferecida a todos, por isso que a gente diz que ninguém é desamparado no momento da morte, porque é mostrado ao espírito as possibilidades, né, de sintonizar com esse mundo dos sentimentos bons, né? Mas se ele tem uma densidade, né, é mais voltado para a materialidade, o que acontece? Sua densidade os faz recair na terra, continuando mergulhados em um sonho que só termina quando o erro em que esses espíritos ainda permanecem, né, acaba. Então, só quando eles se dão conta, né, de que realmente eles não estão mais no mundo físico, procuram entrar em oração, pedir ajuda, né, aos amigos espirituais, é que eles vão sair desse sono, né, que pode ser um pesadelo, né? Portanto, a ideia da morte, como sendo uma realidade de sombras, ela precisa ser desembaraçada, né? A morte se torna um ensinamento, um incentivo para procedermos melhor. A confiança que o Espiritismo nos ensina a ter na vida futura nos livra das apreensões sobre a vida do além-túmulo. Então, quando a gente tem essa fé robusta, né, esclarecida, que o Espiritismo nos proporciona, a gente tem essa confiança, né, de que alcançaremos, né, na vida após a morte, né, um mundo espiritual que vai nos receber, né, vai nos proporcionar condições de continuarmos a nossa evolução. Não sentimos mais o temor do desconhecido. Sabemos pelas mensagens dos amigos espirituais o que iremos encontrar lá, né? Então, a doutrina espírita nos traz essas mensagens, né, dos amigos espirituais, nos esclarecendo, né, sobre a vida na pátria espiritual e nos ajudando a entender melhor esse processo. Com o Espiritismo, passamos a compreender que a morte não muda nada em nossa natureza espiritual. Continuamos com as mesmas virtudes e defeitos, apenas nos possibilita maior liberdade, cuja extensão é proporcional ao nosso grau de adiantamento. Então, nós vamos ganhar uma liberdade, né, na vida espiritual, e ela vai ser proporcional à nossa evolução. Quer dizer, se a gente se desliga da matéria, a nossa liberdade será muito maior. Os amigos e protetores nos esperam com alegria, assim como celebramos a chegada de uma criança à vida terrestre. O conhecimento que tivermos adquirido aqui na Terra sobre as leis divinas e também todas as ações que tivermos realizado no bem, né, essas leis e essas atitudes no bem, elas vão nos facilitar a nossa adaptação às condições da vida espiritual. Obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.